Bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Sinal de Esperança. Eu sou a Valéria, membro da comunidade católica Obra de Amor. Iniciamos então a nossa reflexão do dia de hoje, dia 22 de maio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela Igreja, para que, amando a ti, amemos também todos os nossos irmãos. Amém. Hoje a nossa reflexão, ela se encontra no Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 15 a 19. Acompanhe comigo hoje o que o Senhor tem a nos dizer. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacente as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque perguntou 3 vezes se ele o amava. Jesus respondeu então: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Jesus volta com Pedro lá no início, onde tudo começou, com o seu chamado, com a fogueira. E Jesus pergunta a Pedro se ele o amava 3 vezes, lembrando a traição que Pedro fez com Jesus durante a sua paixão. Mas Pedro, ele fez aquilo por medo, por se sentir acuado, e Jesus, vendo que Pedro ainda sentia dor por conta disso que ele tinha feito, Jesus pergunta para ele: Tu me amas? Não para deixar Pedro magoado, Pedro humilhado, muito pelo contrário. Jesus faz isso para curar a ferida de Pedro. Jesus ele vai fundo porque Pedro tinha uma grande missão e ele precisava disso, ele precisava dessa cura para dar continuidade àquilo que o Senhor tinha para ele. Tanto é que no final desse evangelho de hoje, Jesus ele fala para Pedro de que forma que, entre linhas, né, de que forma que ele morreria, de que forma que ele glorificaria a Deus com a sua morte, com a cruz. E Pedro ele foi tão ousado na sua missão, ele foi tão decidido por amor a Jesus, decidido por Jesus, que ele não se achou digno de morrer como Jesus. Ele morreu de cabeça para baixo. E isso foi suficiente, isso aconteceu porque a cura que Jesus fez nele foi suficiente para que ele pudesse dar esse passo, essa missão. Hoje, Jesus, ele nos convida a isso, ele faz essa pergunta para cada um de nós hoje. Tu me amas? Não porque você é melhor, mas porque você é mais especial. Não, muito pelo contrário. Mesmo você tendo o seu pecado, mesmo você sendo uma pessoa pecadora, assim como eu, como nós somos pecadores, Jesus nos faz essa pergunta hoje, porque Ele quer curar o nosso íntimo, Ele quer curar o nosso coração, porque nem o meu, nem o seu pecado, o nosso pecado, ele não anula o nosso chamado, assim como foi com Pedro. O pecado que ele teve, o que ele cometeu, não anulou o chamado dele, porque Jesus tinha algo grande para ele. E foi o que aconteceu.
Pedro foi um grande pregador. Pedro foi o nosso primeiro Papa. Olha só que missão maravilhosa que Jesus encarregou a Pedro. E Pedro cumpriu essa missão. E nós também, para que possamos cumprir essa missão que o Senhor tem para cada um de nós, precisamos disso. Precisamos dessas perguntas, dessa pergunta que Jesus fez a Pedro. Tu me amas? Qual vai ser a sua resposta para Jesus hoje? Não importa o pecado que você tenha cometido, o que importa é sua disponibilidade de mudar, de ser uma pessoa melhor. Busque a confissão, busque o perdão de Deus, assim como Pedro fez no Evangelho de hoje. O Jesus está nos convidando a isso, porque Ele tem grandes planos para nós. Ele investe muito em nós, Ele espera de nós grandes coisas, porque é para isso que nós nascemos. Nós nascemos com essa missão, com esse propósito. Deus nos criou para grandes coisas. Agradeço a você por ter ficado comigo até o final desse vídeo, por você ter ouvido isso, por você ter dado continuidade, mesmo caído, ter levantado, assim como Pedro fez. Obrigada por ter ficado. Peço que você possa divulgar esse vídeo, possa compartilhar esse vídeo. E pedimos tudo isso, essa ajuda à Mãezinha do Céu, aquela que esteve com Jesus em todos os momentos, aquela que é a mãe das mães, ela que entende, que acolhe tudo e todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Na última palavra do Evangelho de hoje, Jesus diz a Pedro: segue-me. Hoje Jesus, ele chama a mim e a você, ele nos convida: segue-me. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.